Bom dia, hoje nós vamos falar sobre um texto chamado Justiça Preventiva. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E de dar like e comentar, que tem uma pergunta para você no final do vídeo. Para não haver uma mudança no sentido de algum ponto do texto, decidimos fazer a leitura para que tudo seja compreendido de forma coesa com a realidade do texto. Malditos liberais. O inspetor-chefe Andrews fazia milagres naquela cidade. Reduziu os assassinatos em 90%, roubos em 80%, os crimes contra pedestres em 85%, os furtos de automóveis em 70%. Mas ele estava no banco dos réus e todo aquele bom trabalho em risco. Sua autoridade policial foi a primeira no país a implementar um novo programa legalizado de justiça antecipada. Avanços em computação e em IA tornaram possível prever quem cometeria que tipo de crime no futuro próximo. As pessoas podiam ser analisadas por todo tipo de reação, como parte de um programa aleatório ou com base em suspeitas específicas. Se esse fosse descoberto que eles seriam futuros criminosos, então seriam presos e punidos por antecipação. Andrews não achava esse esquema draconiano. Na verdade, como nenhum crime tinha sido cometido no momento da prisão, as sentenças eram muito mais brandas. Um futuro assassino passaria por um programa intensivo criado para garantir que ele não continuaria a matar e só seria libertado quando os testes mostraram que ele não iria. Muitas vezes, aquilo significava prisão por menos de um ano. Se eles tivessem cometido os crimes, iriam encarar uma prisão perpétua e, muito pior, uma pessoa estaria morta. Mas esses malditos liberais insistiam em protestar que você não pode prender alguém por algo que essa pessoa não fez. Andrews deu um sorriso e se perguntou quantos desses ele podia submeter aos testes. Expressa abertamente, a ideia de que você pode ser preso por crimes que não cometeu parece a epítome da injustiça. Mas na verdade, já punimos pessoas por comportamentos que poderiam causar danos, mas não causam. Por exemplo, punimos direção imprudente, mesmo que ninguém se machuque. Tramar um assassinato é crime, mesmo que nenhum assassinato seja tentado. Então, o que haveria de errado em punir alguém por um crime que nós sabíamos que ia cometer antes que ele o cometesse? Leve em conta as principais justificativas para a punição: reforma, proteção pública, castigo, intimidação e restrição. Se alguém vai cometer um crime, então seu caráter precisa tanto de reforma quanto se ele já o tivesse cometido. Portanto, se a punição justifica-se com base na reforma do criminoso, ela se justifica preventivamente. Quem vai cometer um crime é pelo menos tão perigoso para o público quanto se já o tivesse realmente feito. Portanto, se a punição justifica-se com base na proteção pública, ela se justifica preventivamente. Se o objetivo da punição é evitar que as pessoas cometam o crime, então fazer com que as pessoas percebam que vão ser presas antes de cometer o crime deve evitar que as pessoas sequer acalentem ideias criminosas. O castigo é a única justificação da pena que não se encaixa na justiça preventiva. Entretanto, de muitas outras formas, é a mais fraca das quatro justificativas, e pode-se dizer que reforma, proteção pública, intimidação e restrição são justificativas suficientes. Isso significa que o caso está ganho para a justiça preventiva? Não é bem assim. Ainda não consideramos os possíveis efeitos negativos de implementar um sistema como esse. Criar uma sociedade na qual nossos pensamentos são policiados pode deteriorar tanto nossa sensação de liberdade e confiança nas autoridades que o preço torna-se simplesmente alto demais. Também existe a possibilidade de que o efeito dissuasivo e restritivo saia pela culatra de forma excepcional. Se as pessoas temerem ser punidas por pensamentos que não podem evitar, podem perder a sensação de que estão no controle de sua criminalidade. Se você não pode ter a certeza de ficar do lado certo da lei, pode se importar menos em ficar do lado errado dela. Como nossa situação é uma experiência de pensamentos, podemos simplesmente estipular que o sistema funciona com perfeição. Entretanto, há motivos para duvidar se tal esquema jamais poderia se tornar realidade. No filme sobre o livro de Philip K. Dick, Minority Report, A Nova Lei, que se desenvolve sobre um cenário parecido, a mensagem fundamental é que o livre-arbítrio humano sempre pode entrar em cena, até o último instante, e evitar fazer o que estava previsto. Podemos não ser tão livres quanto o filme imagina, mas ainda assim pode haver boas razões para achar que o comportamento humano jamais será previsto com 100% de precisão.
texto analisado deixa algumas pontas soltas. Algumas pontas soltas como vai ser o processo de julgamento se a pessoa é suspeita ou não de cometer o crime. Por essa razão, a gente decidiu pensar em algumas formas de como vai ser esse processo de julgar se uma pessoa é ou não suspeita de cometer o crime. Sobre a justiça preventiva, que não é tratado, é a quantidade de pessoas que não foram presas e cometeram crimes. Isto, de certa forma, pode ser visto da seguinte forma: essas pessoas não foram presas por não apresentar características de possíveis criminais. Por isso, podemos dizer que esse sistema irá ser injusto, porque considera erroneamente alguns bons o suficiente para continuar na sociedade e outros não. Bom, a primeira impressão que a gente teve do texto foi que a gente queria depender de um sistema injusto, porque a gente teria que andar com as pessoas certas e vestir as roupas certas, fazer as escolhas certas para a gente não ser suspeito de cometer um crime, para a gente não ser preso sem nem antes ter cometido e nem pensado em fazer o crime. Isso, porque o número iria definir quem é você sem antes te conhecer. Te taxariam como possíveis criminosos, sem nem mesmo você ser um. Se esse sistema for analisar as pessoas, coletando os dados de todos os criminosos e com isso definir quem é provável que cometa um crime, a liberdade de escolha vai acabar. Isso porque se o sistema determinar que as pessoas que usam roupas largas são passíveis de cometer crimes, teríamos que usar roupas não largas para não ser taxados como possíveis criminosos. Se o sistema determinar que pessoas que usam boné irão cometer crimes, teríamos que deixar de usar boné para não ser presos. Então, é nesse ponto que a liberdade de escolha acaba, pois teríamos que nos moldar para ser consideradas pessoas civilizadas o suficiente para continuar na sociedade, e não ir para a prisão. Essa que tem o intuito de ressocializar o cidadão. Bom, como o sistema ele é controlado por humanos e uma certa sociedade, por exemplo, uma racista, que prende muitas das vezes certos tipos de pessoas preconceituosamente por suas características, o sistema irá se tornar discriminador. Por quê? Porque ele irá coletar os dados daquela sociedade e como esses dados são preconceituosos e, por exemplo, racistas, o sistema irá prender, identificar como possíveis suspeitos de crime pessoas negras, por exemplo, no caso da sociedade. Vão utilizar de um sistema com os dados da sociedade e se esses dados forem preconceituosos, o sistema irá ser preconceituoso. Então, em uma sociedade racista que prende os inocentes, as pessoas que foram acusadas injustamente e que a maioria é negra, o sistema dessa sociedade vai ser racista. Irá determinar que negros têm maiores chances de cometer crimes do que brancos. Logo, irá prender negros. Ai, coitado dos negros que usam roupas largas e bonés, né? Esses eu nem sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu posso dizer, que não vai ser só uma prisão. Como o sistema prende uma pessoa sem antes dela ter cometido o crime e prende ela, isso pode acabar sendo injusto e essa pessoa ela pode acabar não cometendo o crime, porque o comportamento humano não é 100% preciso. Não tem como a gente definir o que uma pessoa vai fazer. Ela pode chegar na hora e desistir de cometer um crime, por exemplo. Então nós achamos errôneo prender a pessoa sem antes dela ter cometido o crime, dar a sentença sem antes dela ter cometido o suposto crime. Nós explicamos todo o nosso ponto de vista e apresentamos um texto para a aluna Daniela. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da opinião dela. Eu acho injusto o modo que foi falado no texto, porque os negros sempre sofrem mais com isso. Pela roupa larga, por andar de chinelo, por até mesmo a sua cor. E até brancos mesmo. Tipo, uma pessoa branca pode estar com um short e um chinelo e ser considerada criminosa. Eu acho que é sem noção. E que é igual um mendigo, ele tá na situação dele lá, com roupas sujas, morando na rua, mas isso não significa que ele seja um ladrão, que ele vai roubar. Ele só não tem um lugar, ele só não tem um trabalho e tá na rua. Na minha opinião,
esse de julgar as pessoas antes de fato, elas cometerem o erro e elas fazerem algo errado é muito comum, principalmente na nossa sociedade. A comunidade LGBT também é familiarizada com isso, né? Porque se é gay, ele não tem uma capacidade de fazer uma coisa certa, ele já é julgado por uma coisa que ele não fez, sabe? Se a pessoa é traveco, ela não tem capacidade de fazer outra coisa, sabe? Se a pessoa ela não tem a capacidade de fazer outra coisa a não ser ela mesma. Então, se um homossexual ele quer se inserir de forma digna, ingressar na faculdade para ter uma profissão boa, ele não pode, pela sociedade, ter empregado nele um papel de ser só homossexual. Também tem os negros, que a gente vê vários exemplos, que teve até recentemente o caso de uma menina que foi presa, eu não lembro exatamente, mas que ela foi presa por ter cometido certo crime, mesmo ela tendo comprovado que ela estava em outro lugar fazendo outra coisa, mas mesmo assim ela foi julgada. E, é isso, um negro sendo julgado por uma coisa que ele não fez. Se ele é negro, ele tem sim a possibilidade de ter feito algo errado. Então, se você botar uma pessoa branca, com boas condições financeiras, ela vai ser olhada com olhos diferentes do que você olhar para uma pessoa negra que mora numa periferia, por exemplo. E com isso, a sociedade acaba empregando esse preconceito no sistema e o sistema acaba sendo preconceituoso e julgando as pessoas de forma equivocada. É isso. Essa foi a opinião da aluna Daniela e também da aluna Ana Vitória. E agora nós vamos concluir sobre o texto. Bom, alguns sistemas já estão sendo utilizados parecidos com esse do texto, como nos Estados Unidos, mas isso gera discussões como as que a gente teve no vídeo. Bom, então essa foi a nossa crítica sobre o texto e a nossa opinião e a nossa perspectiva sobre o texto. Então, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Nobody knows 다른 여자를 봐도 Nobody's like you 용기가 없어서 I'm so